Olá, tudo bem, pessoal? Então vamos lá. O Free Lives de hoje nós vamos falar sobre IoT, Internet of Things, ou Internet das Coisas, beleza? Então, um pouco sobre mim. Atualmente eu sou arquiteto de soluções numa global, numa operadora integradora de soluções. Na maior parte da oportunidade trabalhando aí com soluções Cisco, VMware, Splunk e outros vendors. Tá? Tenho uma formação de eletrônica, sistema de informação, em instituições de ensino aqui de Brasília, tá? E essas são uma das minhas últimas certificações, por exemplo, de arquiteto de IoT, de administrador de redes de wireless, o CWNA, e outras demais em volta de Enterprise Networks, beleza? Então vamos lá. Aqui eu gostaria de fazer uma separação para vocês entre a TI, né, ou IT, e a OT, né? Primeiro, assim, a TI é o que nós comumente já conhecemos, onde estão os aplicativos de negócio, né, onde o usuário consome as informações, onde o usuário está conectado, onde ele está ali utilizando um sistema on-premises, local ou em cloud, dentro de um data center, dentro de um hosted. Ele está consumindo o quê? Está consumindo ERP, CRM, aplicativos de negócio nesse sentido, né? Tá, esse aqui é o conceito que a gente sabe, mas o OT, de uma certa forma, ele é novo, porque aqui a gente está falando da parte fabril, da parte industrial das organizações, né? Aqui onde estão o maquinário, sensores, atuadores. Atuadores é um termo mais genérico para motores, né? Para algum tipo de interação com o meio físico. O sensor, ele sente o meio físico, né? Algum estímulo físico, seja de temperatura, de umidade, de velocidade, de presença, né? E o atuador, ele pode ser uma resposta a isso, né? Robôs, sistemas de monitoramento, sistema de controle. Então, essa é a parte da rede industrial, fabril das organizações, das empresas, sabe? O que aconteceu é que nos últimos anos nós demos mais inteligência para essa OT e a conectamos com a TI, né, e com o mundo externo. Isso é muito legal, trouxe mais inteligência, trouxe acesso remoto, trouxe gerenciamento. A gente colocou, sendo bem simplista, o que a gente fez foi colocar uma IP, né, nas máquinas industriais, né. Isso permitiu a conectividade delas. E o IoT, ele permite essa interface entre as 2, né, essa interface entre as 2 e a inteligência ali entre as 2. Ao longo desse call de hoje, vocês vão conseguir entender um pouco mais sobre isso. Isso é muito bacana. Porém, uma grande preocupação que a gente tem hoje para a rede OT foi que nós trouxemos as vulnerabilidades da TI para ela. Ataques cibernéticos, ransomwares, né, que podem provocar a indisponibilidade da OT. Na maioria das vezes, a indisponibilidade da OT, ela traz muito mais prejuízo ao negócio do que a própria TI. Então, quando o ambiente industrial para, uma linha de produção para, por algum tipo de ataque cibernético, isso é bem complicado. Inclusive aqui na OT, a gente tem potencial até de colocar o risco humano em jogo, a vida de alguém em jogo, com a disponibilidade ou com o mau funcionamento de algum equipamento, né. Bom, mas essa é a separação que eu gostaria de fazer com vocês, e daqui vocês já vão conseguir entender esse termo OT, tá? Ou rede de operação, tá? Como também pode ser chamada dessa forma. Mas nosso objetivo hoje é falar sobre a IoT, então o brief que eu faço aqui sobre a IoT é, na prática, a gente está falando que é uma comunicação machine to machine, máquina com máquina, né? M2M. Beleza, mas quais são as principais demandas que essa arquitetura visa atender? Bom, a literatura diz, e também a minha experiência também diz, né, que eu realmente já vivi em vários casos, que a gente tem a demanda a necessidade de melhorar a conectividade do usuário, ou o acesso a dados, né, acesso a dados em tempo real e a dados de contexto, né, dados que estão acontecendo naquele exato momento, né. E com isso a gente
melhora a experiência do usuário, a Customer Experience ou CX, né. Hoje as organizações estão muito focadas nisso, na experiência do usuário, porque a competitividade ela, só aumenta, né, então você tem ali que fidelizar o seu usuário, se preocupar com a experiência dele com o seu negócio, né. Então, por exemplo, melhorar a conectividade e acesso a dados em tempo real. Nós poderíamos estar tratando um caso de uma transportadora de uma logística, né, e ela quer ter dados em tempo real do deslocamento desses veículos, seja para melhorar a experiência do usuário, fornecer isso através de um portal para o seu usuário, ou porque o volume que está sendo transportado é de um alto valor, né, ou porque você tem um contrato de SLA de entrega muito rígido, né, e você tem que cumprir esse tempo de entrega, né. Esse é um exemplo, mas quer ver um exemplo da nossa vida, nossa realidade diária aí? Táxi versus Uber, né. Como nós pedimos um táxi antes, né, lembra de que tinha deve ter ainda, né, uma estação de radiotáxi, né, que você ligava e pedia o táxi, passava aqui algumas coordenadas onde você estava e você pedia um táxi. Hoje você tem um aplicativo, né, dentro do seu smartphone para poder ter acesso a dados em tempo real, olha o termo, do deslocamento do seu veículo, né. Toda uma parte de conectividade, isso é um exemplo sim de IoT, tá. Isso é um exemplo sim. Então essas são as 3 principais demandas, né, que uma arquitetura de IoT a ser pensada, ela tenta atender, independente de qual for o segmento dessa organização, né. Se for financing, utilities, saúde, enfim, tá. Normalmente a necessidade ela gira em torno dessas 3 macros demandas aí, tá. Bom, mas a gente também tem partes fundamentais dessa arquitetura, né. Primeiro são coisas, para acontecer, precisa ser coisas. O que que é coisa? Por que a gente chama internet das coisas? Coisas são sensores, são smartphones, são iluminação, equipamentos industriais, ou um termo que a literatura chama de IoT device, né, um dispositivo IoT. Um dispositivo IoT normalmente ele tem um sensor, ele tem um atuador, ele tem a parte de conectividade dele, né, para conseguir enviar e receber informações. Enviar o quê? Dados de telemetria. Receber o quê? Comandos, que serão executados por quê? Por atuadores, né. E os dados são enviados, dados de telemetria são dados que são gerados pelos sensores, seja qual for o tipo de sensor. Se for um sensor de presença, um sensor de calor, ou em conjunto com umidade, temperatura. Tá, e isso são coisas, tá. E o nosso smartphone ele pode ser um elemento, né, gerador de informação para a IoT, principalmente quando a gente está falando de questões residenciais, tá. Mas nosso objetivo aqui não é falar sobre residencial, tá, é falar sobre o ambiente de negócio das empresas mesmo, da rede em campus, a rede enterprise, tá. Bom, dados, logicamente, dados de telemetria que vão, né, para a plataforma e dados de comando que voltam da plataforma para que algo seja executado lá no dispositivo IoT. Hã, conectividade, né, isso é muito importante, porque conectividade é a forma como a gente vai transportar esses dados, né. E aqui uma premissa bem que eu gostaria de ressaltar com vocês, é que, nós na maior parte das arquiteturas, nós precisamos ser econômicos no transporte desse dado, tá. Transporte desse dado, até por conta do consumo de energia, e até porque a gente, utiliza uma banda estreita de conectividade. Eu vou falar, por exemplo, sobre Bluetooth, Zigbee, enfim, são Wi-Fi 6, 5G, são formas da gente transportar esses dados aí, tá. Principalmente quando a gente tá falando de uma rede metropolitana. Ah, bom, esses dados precisam ser processados, né, dados de telemetria precisam ser processados e comandos são gerados, né. Então, o dispositivo IoT, ele tem a capacidade de gerar dados e receber comandos. Não é regra, tá, mas na maioria das vezes é assim que acontece, tá bom. Ó,
a primeira vez que eu tive contato com uma arquitetura IoT, na verdade eu fiz algo que eu nem sabia que eu tinha montado uma arquitetura IoT, mas eu estava numa função que eu administrava um CPD em Brasília, né, no momento em que Brasília na região onde trabalhava passava por muita indisponibilidade de energia elétrica, né. Muita disponibilidade de energia elétrica ali, pra me manter o CPD em pé, 24/7, eu tinha muito problema com a refrigeração, né, às vezes a energia oscilava, e ali eu tinha problema de manter a refrigeração de todos os equipamentos, servidores, suítes que estavam dentro desse CPD. Então, diversas vezes eu tive que acordar de madrugada para poder ir até o CPD, chegar lá, tá um calor imenso, um monte de ventoinha disparando. Às vezes até o condomínio me ligava, falava assim: "Olha, tem um monte de alarme vindo de dentro do escritório de vocês", né. E eu tinha que ir lá somente para poder restabelecer o sistema de refrigeração por conta de alguma oscilação elétrica. E aí o que que eu fiz? Eu desenhei um dispositivo, né, que eles tinha um sensor, né, ele sentia a temperatura do ambiente, e quando aquela temperatura passasse do estipulado, por exemplo, se eu não me engano era 22 graus, ele me mandava um SMS e ligava para o meu celular. Então, isso eu conseguia chegar lá muito mais rápido, né, e, pra não diminuir a vida útil das ventoinhas dos equipamentos. Eu estava colocando até em risco alguns equipamentos de alto valor, por conta da temperatura. E depois eu podia consultar através de um portal web a temperatura do local, né. Eh, o passo seguinte era eu conseguir, resetar a o sistema de refrigeração com um comando remoto. Então percebe que nesse dispositivo que eu criei, ele tem as partes fundamentais de IoT. Ele tem as coisas, ele tem o sensor, por exemplo, né, ele estava conectado, ele gerava dados, né, dados de telemetria e ele recebia comandos, né. Então foi um exemplo de como eu resolvi um problema meu de negócio, né, com IoT, beleza? Bom, e uma coisa muito importante que a gente tem aqui é o transporte das informações, né. Transporte das informações de telemetria, que são geradas do dispositivo IoT, e os comandos que são enviados para que seja executado algo, se tiver a necessidade de executar algo, né, lá no dispositivo IoT. Então esse pacote de dados normalmente é transportado, eh, por exemplo, quando a empresa, a organização tem uma rede campus coberta por Wi-Fi, principalmente o Wi-Fi 6, isso é muito legal, porque a gente pode utilizar essa própria infraestrutura de wireless para poder transportar esses dados. Principalmente o Wi-Fi 6, porque o Wi-Fi 6, um dos principais fabricantes de soluções de wireless, principalmente aqueles líderes do Gartner, né, eles têm access points, pontos de acesso, APs, né, que já têm rádios dedicados a falar com dispositivos IoT, né, IoT devices. Que rádios são esses? O BLE, que é o Bluetooth Low Energy, ou seja, um Bluetooth com baixo consumo de energia. De uma velocidade de 3.0, 4.0, a gente tem até 5.0. Então isso é um rádio que não é para falar com o usuário final, com o smartphone do usuário final, com o notebook e computador do usuário final. É para a gente conectar câmeras, sensores, né, essa automação desse ambiente, sabe, maquinário, linha de produção, os dispositivos que estão ali, entendeu. Pegar dados de telemetria, transportar os dados de telemetria desses dispositivos IoT. Um outro exemplo bem legal, bastante utilizado, é o Zigbee, né. O Zigbee também é uma rede mais desenhada para esse tipo de automação, beleza? Mas nós temos outras categorias de rede. Essas 2 que eu citei, tanto o Wi-Fi 6, como o BLE e o Zigbee, são das 2 últimas linhas, né, a rede PAN e a rede LoWPAN, né, Personal Area Network, né, ou seja, é uma área de uso, pessoal de uma rede de uso pessoal de uma organização, né, não é de longo alcance, né, é de
um range curto, como a coluna mesmo está mostrando. É de um range curto, do espectro de frequência, de abrangência do espectro de frequência, tá. Atualmente nós temos ouvido falar bastante de 5G, né, que vai entrar nessa primeira categoria de Wireless WAN, porque o 5G vai permitir essa capacidade, primeiro porque ele vai aumentar muito o throughput, né, o throughput dessa rede wireless, de longo alcance, né, e aí a gente vai poder conectar diversos tipos de dispositivos para enviar esses dados de telemetria. A gente vai ter o 5G privado, né, ou seja, um 5G dedicado à organização, dedicado a um negócio, ou seja, antenas, com uma rede dedicada à organização, né. E também vai ter o 5G, vamos chamar público, assim, que, vai ser não, está sendo sustentado pelas grandes operadoras, né. As principais capitais do país já, se não todas, se eu não me engano, faz tempo que eu não me atualizei em relação a isso, mas, já está operando o 5G. Lógico, nós sabemos que o 5G não vai chegar em todos os lugares, né, até porque o nosso país é muito grande, né, então a dificuldade de levar equipamentos para todos os lugares é muito complicado. Mas, o que a gente vai ver também é uma certa substituição, né. Os equipamentos de 4G são sendo levados para áreas que antes não tinham 4G, né. E os principais centros urbanos, sendo cobertos aí pelo 5G, né. Então, é isso. Eu particularmente, até hoje, sempre usei BLE, né, em cima de um access point Wi-Fi 6 para poder, conectar dispositivos IoTs, tá. Que nós temos diversos no mercado, prontos, tá, sensores prontos, ou você pode desenvolver o seu próprio IoT device para atender o seu negócio, né. Então, negócio me lembrou de agronegócio, o agronegócio está utilizando IoT. Nós temos IoT, com um sensor enfincado na terra para poder sentir a hora adequal a área o o o horário, o momento adequado para ligar a irrigação, para automatizar, para diminuir, o custo com uma irrigação desnecessária, que tanto do ponto de vista de dinheiro, tanto porque pode prejudicar a plantação, né, com irrigando demais. Então a gente tem drones, fazendo esse monitoramento. O nosso agronegócio em muitos momentos, em várias áreas, eu tenho visto vários casos bem legais, ele já é realmente 4.0, tá. Estão empregando bastante esse tipo de tecnologia que eu estou citando aqui para vocês, tá, isso é real. Bom, então se a gente já entende como os dados são gerados, como eles são transportados pelos tipos de rede que eles são transportados, eles precisam ser tratados, né, para gerar informações para o negócio, né, e para gerar comandos de telemetria, comandos, né, de executar algo, né. Então, se a informação não estiver organizada e não estiver estruturada para gerar valor, ela não serve de nada, né. Então, as plataformas IoT são muito importantes para que isso aconteça. Então eu trouxe algumas aqui que eu tenho um conhecimento, nem todas eu utilizei, né, separei aqui em open source, por exemplo, algumas que são open source. Quais que eu tenho conhecimento? Cisco, né, tanto o Cisco mesmo, até como a Cisco Meraki, não sei se já ouviram falar desse portfólio da Cisco, que é bem legal, né. E Google Cloud, né, a plataforma da Google também é bem legal. Eu recomendo as 2, eu achei ótimo as 2. Não tô ganhando dinheiro pra falar da uma das 2, mas eu achei ótimo, eu gostei. As outras eu não posso falar nem bem nem mal, não tive experiência ainda, com exceção da open source aqui, a Arduino. Ela é uma plataforma em cloud, que é bem legal, ou seja, quando você tem um dispositivo IoT, uma simples lâmpada de iluminação inteligente, uma rede wireless sua, né, você pode já jogar esse dado de telemetria, para a plataforma e controlar aí os seus dispositivos. Se você controla, você está enviando comandos, né. Se você está vendo a informação do que está acontecendo, você está consumindo dados de telemetria. Já fez mais sentido aqui, né.
Bacana. Eu espero que vocês tenham entendido, tenham gostado, aprimorado aí um pouco mais de conhecimento a respeito de IoT. A nossa série de vídeos tem uma ligação de conhecimento, tem uma lógica de conhecimento. Nós vamos aproveitar isso que a gente está falando aqui. No nosso próximo, na próxima Fun Lives, nós vamos falar sobre o Wi-Fi 6. Vamos entrar, abrir o Access Point, vamos falar sobre esse tipo dessa rede, tipo de plataformas, tipos de fabricantes, né? Falar um pouco sobre essa tecnologia que é bastante interessante. Beleza? Muito obrigado e até o próximo Free Lives.